Oi gente, aqui é a Jéssica e eu voltei hoje nesse cenário mais informal aqui no meu canto de leitura para mostrar para vocês os livros novos que chegaram na minha estante nesse mês de julho, livros que eu me dei de presente. Então fica aí que depois da vinheta tem muita coisa massa para mostrar para vocês. Esse mês tá tendo book haul porque é o mês do meu aniversário vai ser dia 30 de julho e eu decidi me dar de presente alguns livros porque fazia tempo que eu não comprava, não fazia compras de livros, comprei um livro isolado e tal, e a assinatura da tag eu mantive meio aleatório, dependendo do meu interesse pelos livros, e então dessa vez eu resolvi me dar de presente alguns livros que eu queria bastante e que estavam em promoção e eu achei que eu merecia de aniversário me dar esses livros, e eu usei como critério de compra não só o fato do preço estar mais baixo, como também pegar autoras mulheres e autoras latino-americanas em sua maioria. Claro que teve um livro em especial que motivou a compra que eu fiz, mas ele também é escrito por mulher e é um livro clássico, ou seja, algo bem fora do comum. Tem um clássico tão famoso, escrito por mulher, que foi muito vendido e era um clássico que eu queria muito ler. Então esses livros que eu me dei de presente numa compra na Amazon foram livros que estavam na minha lista de desejos, que eu queria bastante, todos eles escritos por mulheres e todos eles que eu quero ler ainda esse ano. Além disso, eu me dei de presente também a assinatura da tag desse mês, somente porque tinha esse livro que foi escrito especialmente pra tag, né? E porque também viria o kit com mais outros livros, daí eu achei que valia a pena o valor da assinatura dessa vez. Se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo e se gostar, se inscreva e ative as notificações para não perder nada do que eu postar aqui pra frente, e também deixa um joinha nesse vídeo porque não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito na divulgação do canal e faz toda a diferença. Sem mais delongas, eu vou mostrar então pra vocês primeiro o livro da tag, o principal e o box que veio como brinde, e depois eu mostro os livros da comprinha por fora que eu fiz. Muitos de vocês já devem ter visto esse livro, a tag mesma divulgou a capa com bastante antecedência, mas enfim. Eu recebi esse kit da tag no dia 18 de julho, mais perto do final do mês do que outra coisa, né? Então todo mundo já tinha recebido, já tinha visto fotos de todos os ângulos possíveis desse livro, embora eu tenha tentado escapar delas. Mas algumas coisas compensam, né? Como por exemplo o boxing que veio esse livro, que eu achei lindo, lindo, lindo. O livro então é o Autobiografia do José Luiz Peixoto, que tem esse box aqui, essa luva lindíssima, toda na temática portuguesa. E, enfim, né, caprichadíssimo mesmo. Então vou tirar aqui da luva para vocês verem o livro em si. Esse então é o livro do mês de julho da tag, Autobiografia, com essa capa toda cheia de espelhos aqui, né? E a revista tá bem bonita também, tá cheia de coisas, ela veio mais grossinha do que o normal. E o Autobiografia é um livro que conta a história de um jovem escritor que no início dos anos 90 se cruza com um escritor muito famoso, que é nada mais, nada menos que o Saramago. Então tem um escritor jovem, tipo o José Luiz Peixoto, que encontra o Saramago e começa uma relação ali com ele, de amizade, e o livro então vai meio que contar essa história numa mescla de ficção com realidade e vai brincar muito com essas questões do limite da literatura, da autobiografia, da metaficção, sobre o fazer literário, e creio que muitas outras coisas também são discutidas aqui no livro. Não tenho a tendência de gostar de autobiografias, mas é uma autobiografia inventada, digamos assim, então talvez seja mais interessante do que eu penso. Eu quero gostar desse livro, eu tô aberta a gostar dele, embora ele não seja assim parte dos livros que eu costumo gostar, mas eu espero gostar dessa leitura. Acho que vai ser uma boa forma de conhecer a escrita do José Luiz Peixoto, porque eu não li nada dele ainda, e eu espero poder conversar sobre ele com vocês logo mais. Esse aqui vai ser lido em agosto pro encontro da tag aqui na minha cidade, que vai ser em agosto, então eu não vou ler agora em julho, vai ser só no mês que vem mesmo, que vai estar mais perto do dia do encontro. E o brinde, o mimo desse mês da tag, foi um box com outros 3 livros. Eu imaginava que o box fosse ser um pouquinho maior, não sabia que ele era tamanho de bolso, mas ainda assim ele é muito bonitinho, muito bem feito. O box é esse aqui então, aqui tá a luva, clássicos da literatura, todo caprichadinho.
O material é bem bom, razoável, e eu vou tirar aqui da luva pra mostrar pra vocês quais são os títulos, que particularmente eu adorei de várias formas. Eu tentei não pegar tanto spoiler dos livros que viriam nesse kit, embora até que tenha divulgado em sua totalidade, né? Eu queria ter um pouco de surpresa, porque eu gosto disso. Então eu não fui procurar saber quais eram os livros que vinham nesse boxzinho clássico, e eu fiquei muito feliz quando vi os títulos. O primeiro título, então, é Amor e Amizade e Outras Histórias da Jane Austen. Ele é bem pequenininho mesmo, mas o cortezinho arredondado e a edição com folhas amareladas tá um capricho só. E isso mostra, né, o compromisso que a Tag tem sempre de fazer edições muito legais. Esses livros saem pela LPM Pocket normalmente, mas essas edições são muito melhores e mais bonitas que as da LPM, né? Então aqui em Amor e Amizade e Outras Histórias, a gente tem uma pequena novela que foi escrita pela Jane Austen quando ela tinha mais ou menos 14 anos. Então foi uma das primeiras empreitadas que ela teve no ofício da escrita. Pra vocês terem uma ideia, talvez com 14 anos fosse lá por 1790. E aqui ela já escreveu várias coisas que a gente encontra em outras obras dela da fase adulta, né? Essa é uma novela que tem por base cartas, que são escritas pela personagem Laura, em que ela comenta os seus infortúnios amorosos do passado. E pelo que tudo indica, parece que aqui a Jane Austen brinca muito com os estereótipos das histórias de amor da época dela, como por exemplo a coisa do amor à primeira vista, e usa muito sarcasmo, o que mostra o bom humor que ela tem, né, que já vinha desde aí. Então esse bom humor que aparece nas narrativas da Jane Austen, que é muito sutil, mas tá ali, que foi algo que me encantou, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, livro sobre o qual eu já falei aqui no canal. É um dos livros preferidos da minha vida, e eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem, porque vale a pena. Quem ainda não leu esse clássico, vale a pena ler. Então, quando eu vi um livro da Jane Austen aqui, ainda que seja tipo uma estreia dela, eu já fiquei super animada pra ler, e a edição tá muito bonitinha mesmo. O outro livro foi um livro do Shakespeare, pra minha alegria também, porque não tenho nada do Shakespeare em casa, a não ser um livro com frases dele, que também é da LPM Pocket. Veio Os Sonhos de uma Noite de Verão, que é uma peça de teatro, óbvio, né? Essa aqui eu tenho muita vontade de ler, porque eu lembro de uma colega minha da faculdade, que quando a gente tava fazendo a faculdade, ela leu e ficou muito emocionada. E assim, gente, eu sou formada em espanhol, então da literatura espanhola eu li bastante coisa, mas da literatura inglesa eu não li praticamente nada, a não ser em cadeiras eletivas, né? Mas eu sempre tive vontade de ler alguma coisa do Shakespeare, e eu gosto muito de ler peças de teatro, embora eu não fale sobre isso aqui. Quando eu comecei a faculdade, tinha uma disciplina lá que era de leituras dramáticas. Não era disciplina, era um projeto de extensão. E aí a professora selecionava várias peças e a gente lia ao longo do semestre, e eu conheci muita coisa massa naquele projeto, e eu adorava ler esse tipo de texto. É um texto que eu acho super fluido, e eu gosto de imaginar como seria o palco, enfim, a encenação e tudo mais. Então eu tô acostumada a ler peça de teatro, embora não leia há muito tempo. O Shakespeare talvez seja o que eu preciso pra voltar a ler esse gênero textual. Nessa peça a gente tem a história de basicamente 4 personagens. Se passa num solstício de verão, e tem ali reunido em certo ambiente humanos, espíritos da natureza e criaturas fantásticas, e tá prestes a acontecer um casamento entre as personagens Hérmia e Demérito. Mas o que acontece é que a Hérmia não gosta do Demérito e é apaixonada por outro homem. Então, antes do casamento, ela decide fugir com esse outro homem, o seu amante, que é Lisandro. O Demétrio, por sua vez, tem uma pessoa que é apaixonada por ele, que é a amiga da Hérmia, a Helena. E quando acontece essa fuga aí, esses 4 personagens acabam se encontrando num bosque mágico que tem ali na redondeza. E aquilo que poderia ser uma história trágica de amor vai se transformar, ao que tudo indica, numa comédia bem caótica, e eu acho que deve ser super bem humorada. E espero, assim, de coração, conseguir ler esse livro esse ano, porque eu tô precisando desse tipo de leitura mais dinâmica. Eu acho muito divertido ler peça de teatro, e como esse aqui não é tragédia, acho que pode me alegrar bastante. Então vai entrar na fila de leituras de 2019, e se eu ler este ano mesmo, eu venho conversar com vocês sobre ele. E o outro livrinho, por fim, é A Mão e a Luva, do Machado de Assis, o grande escritor brasileiro Machado de Assis. Li pouquíssima coisa dele, até o momento li alguns contos, li Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tudo que eu li eu gostei bastante, especialmente Dom Casmurro. Esse livro foi publicado primeiramente como folhetim, e só em 1874 é que ele surgiu como um livro mesmo. E a gente tem aqui uma das tramas mais românticas do Machado de Assis. A protagonista, Guiomar,
precisa escolher um entre os seus 3 pretendentes a casamento. Ela se vê ali presa num conflito muito grande, angustiada, porque ela fica ali dividida entre razão e emoção pra fazer essa escolha que é tão importante pra ela naquele momento. E com isso, o Machado de Assis traz uma análise da alta sociedade da época, ele vai trazer crítica social, claro. E pelo que diz aqui na sinopse, eu acho que não é algo muito esperançoso ou muito positivo como acaba o livro, porque parece que não havia espaço pra pessoas ingênuas e sonhadoras e coisas assim. Então eu fiquei bem curiosa pra ler esse livro. Quem sabe eu consigo colocar nas leituras de 2019, né? Espero que sim. Agora a gente vai pras comprinhas que eu fiz, que são de livros da minha wishlist. A razão maior pra essa compra que eu fiz era um livro muito desejado e cujo preço tinha baixado bastante. Eu fico monitorando os preços, esse é o lado bom de ter uma lista de desejos pronta ali, né, na internet. Eu fico só conferindo, vendo a quantas anda, e dessa vez eu tinha baixado bastante. E eu finalmente trouxe pra casa o queridíssimo Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Nessa edição perfeita, sem defeitos, da Zahar, é um calhamaço, é a coisa mais linda do mundo. Quando ele chegou aqui, eu fiquei alguns minutos namorando ele, depois tive que sair de casa, mas enfim, eu fiquei alguns minutos namorando esse livro. Eu queria muito, eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro, embora eu nunca tenha lido nenhuma parte dele. Esse é, sem dúvidas, o meu tipo de livro. Vai ser uma leitura de agosto. Eu já falei pra você sobre isso no vídeo de metas do bimestre, vou deixar aqui no card caso ainda não tenham visto. E esse livrinho maravilhoso foi publicado em 1847 e traz a história da Jane Eyre. É tipo uma autobiografia, mas é uma autobiografia ficcional, né? Em que essa protagonista conta pra gente a sua trajetória de vida desde a infância, que foi muito difícil, passou por vários perrengues aí desde pequena, mas sempre foi uma pessoa muito independente, fiel a si mesma, ciente do seu valor e tudo mais. Ao longo dessas mais de 500 páginas, a gente vai acompanhando o desenvolvimento emocional dessa protagonista e também a busca que ela tem por espaço, por respeito e por autonomia financeira, que são 3 coisas que as mulheres da época, de um modo geral, não buscavam muito, ou pelo menos não se falava sobre essas mulheres. Então a Charlotte Brontë traz aqui questões muito à frente do seu tempo, questões que hoje a gente considera como feministas. Na época ainda não existia o movimento, mas enfim, ela era muito à frente do seu tempo e traz toda essa crítica social pra dentro do livro, com uma protagonista mulher narrando, que é incrível. É um romance que vai ter traços góticos, claro, e vai ter toda essa crítica social, então não há dúvidas de que será uma das melhores leituras desse ano, e espero gostar tanto ou mais do que eu gostei do Morro dos Ventos Vivantes, da irmã dela, a Emily Brontë. Acho que esse calhamacinho vai entrar assim, correndo pros livros favoritos da minha vida, e mal posso esperar pra esse encontro acontecer. Aí eu peguei esse livro, que era o que eu mais queria, e pra completar o frete, né, a gente pega e junta outros livrinhos. E eu juntei livros que também estavam na minha wishlist e cujo preço estava baixo mesmo. Peguei 3 latino-americanas sensacionais e que vão entrar pro Leia Latinos furando fila, sem dúvidas. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é O País das Mulheres, da Gioconda Belli, com essa capa aqui que eu acho bem bonita, bem interessante, toda modernosa, né? E essa autora é nicaragüense. E aqui a gente tem a história da Viviane Sanson, que é caracterizada aqui na sinopse como uma mulher brilhante, sexy e presidente de um país fictício chamado Faguas, que fica na América Latina. E a história vai se desenrolar a partir do momento em que ela acorda num galpão, depois de sofrer um atentado. E nesse galpão ela vai encontrando objetos que ela perdeu ao longo da vida, tipo até um guarda-chuva. E a partir desses objetos que ela encontra, vão surgindo as memórias da vida dela. Com isso a gente vai conhecendo a história desse país, especialmente a história do partido ao qual ela pertence, que é o Partido das Eróticas. E a gente vai ver como esse partido chegou ao poder, baseado na ideia de que com o amor e humor se faz muito mais coisa do que com o tipo de política que os homens fazem. E o tipo de política que a mulher faz surte muito mais efeito do que a política feita por homens. Ao longo do texto a gente vai vendo como esse partido chegou ao poder, quem fez esse atentado e outras coisas mais. Eu acho que deve ser uma leitura bem divertida e tô louca pra começar.
Aí peguei um outro livrinho que é da coleção Outra Língua, sobre a qual eu já falei aqui no vídeo da apresentação do projeto Leia Latinos. É da editora Rocco, tem essa coleção maravilhosa em que só se publica autores latino-americanos. E o que eu resolvi pegar dessa vez foi O Corpo em que Nasci, da Guadalupe Nettel. A autora é mexicana e nesse livro aqui ela conta uma história meio que autobiográfica, se eu não tô enganada. A gente vai acompanhar a história de uma mulher que tá no divã, né, num consultório, na terapia, contando a sua história ali pra terapeuta, e a partir do que ela conta a gente vai sabendo como foi a trajetória toda dela, desde a infância, em que ela sofreu muita rejeição porque ela nasceu com um problema na vista, então ela não enxergava direito num olho, e isso gerou muito sofrimento, muito bullying na escola, e ela conta um pouco disso, conta também sobre outros problemas, como problemas familiares e como isso afetou a vida dela. Enfim, tô bem curiosa pra saber também. Acho que foi a Isa Vick que leu esse livro e gostou muito, e é um dos preferidos dela dessa coleção, então fiquei bem feliz de poder trazer ele pra casa, e também vai furar fila junto com o País das Mulheres. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem um livro da minha querida escritora Mariana Henriques. Eu li dela esse ano As Coisas que Perdemos no Fogo, o card vai estar aqui pra vocês conferirem a resenha. É um livro de contos que é um dos melhores livros de contos que eu já li na vida inteira. Eu acho um livro perfeito, mas isso eu falo lá na resenha, então dá uma conferidinha lá. E aqui eu tenho o romance que foi lançado recentemente pela Intrínseca, que é Este é o Mar. Nesse romance, a Mariana Henriques cria toda uma mitologia pra explicar como nascem as estrelas do rock. E segundo essa mitologia, pra alguém se tornar lendário nesse quesito, nesse âmbito da música, precisa entregar a vida às luminosas. Essas luminosas são seres atemporais que se alimentam da devoção incondicional que as fãs dedicam aos seus ídolos. Olha que premissa bem louca. Então a gente vai acompanhar como é que se formam essas estrelas do rock, o que custa se tornar alguém tão famoso assim. Pra isso, é claro que ela vai criar um universo bem estranho, bem sombrio, vai trazer à tona questões como o temor que a gente tem por ser esquecido, né? Deus o livre ser esquecido, sair da fama. Vai falar também sobre entrega mútua entre ídolos e fãs, essa relação esquisita e intensa que existe. E é claro que vai tocar no tema do fanatismo. Uma inscrita aqui do canal comentou, quando eu mostrei esse livro aqui no vídeo da tag dos 50%, ela comentou que tem uma pegada assim, que mostra bastante da adolescência, tem essa coisa das mulheres adolescentes, meninas adolescentes e tal, e que isso permeia todo o livro, que é muito legal, e que às vezes as pessoas não falam sobre essa pegada, mas que tá aqui. Então eu tô feliz por ter esse livro já e poder colocar ele nas metas agora pro segundo semestre. Com certeza vai ser uma das leituras de 2019 e mal posso esperar também. Esses 3 livrinhos aqui que eu mostrei pra vocês das latino-americanas, eles estão ainda no plástico porque aqui em casa pega muito pó. A minha sala pega muito pó e enquanto eu não leio, eu não tiro do plástico. Mas não significa que eles não serão lidos em breve, tá? Eles vão ser lidos. É que eu tento poupar ao máximo os meus livros, deixo eles protegidinhos, porque realmente entra muito pó e é um saco tá limpando tudo que é livro. Então, à medida que eu for lendo, eu vou tirando do plástico. Então é isso, gente. Essas foram as belezinhas que eu trouxe pra casa. Tô aqui olhando pra eles, que estão todos à minha volta. São livros que eu acho que são muito bons e que eu acho que vale a pena ter em casa. Todas essas compras que eu faço, quando eventualmente eu faço, são bastante pensadas. Eu analiso bem, eu vejo o meu orçamento, eu vejo se eu posso comprar e eu escolho, eu faço tipo uma seleção bem apurada e tento trazer o que é mais prioridade de leitura pra mim. Vocês viram que o que eu comprei da lista de desejos é só mulher, né? E eu acho que qualquer consumo de qualquer coisa tem que ser assim, tem que ser pensado, não dá pra fazer por impulso, a gente tem que ir monitorando os preços das coisas que a gente quer adquirir, enfim. Isso vale pra livro também. Espero que vocês tenham gostado de ver os presentes que eu me dei nesse mês por conta do meu aniversário. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, ou deixa qualquer comentário, porque esse espaço aí é livre. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.